Não. Pelo contrário, né? O debate, ele ajuda várias pessoas. A liberdade de expressão, ela é fundamental para você enxergar todas as opções Mas ali. nenhum regime autoritário subiu ao poder sem amplo apoio da população. Sim. Sim. O que a gente tem que trabalhar é na população. Francisco, você é 100% contra o aborto? Sou. Em todas as situações? Não. Vamos lá. Primeiro vamos definir aborto. Tá. Aborto é a interrupção da gestação antes da 22ª semana. Em termos médicos, aborto é isso. Por Tá. quê? Porque é quando o feto, ao sair do útero, ele não tem chance de vida. Acima de 22 semanas já não é aborto, é parto antecipado. Porque o feto pode ter chance de sobrevivência. Então, eu sou contra o aborto, nos termos médicos, em qualquer situação. Porém, há uma lei. Essa lei tem que ser respeitada. O que está acontecendo atualmente são dribles na lei para ampliar o espectro de direito. Né? Uma dessas dribles é falar que aborto vale para qualquer idade gestacional. Mas, tecnicamente, está errado chamar de aborto quando você interrompe uma gestação com 38 semanas. 36, 35. Claro. O feto tem total chance ali de viver ali. Isso é assassinato, Sim. quando você mata o bebê dentro. E outra coisa errada é que aborto significa a morte do bebê. Tá errado. Aborto é interrupção. Eu aborto um plano, eu aborto uma viagem, eu aborto um pouso, eu aborto uma decolagem, Uhum. eu aborto uma gestação. Eu estou interrompendo aquele processo. É óbvio que, dependendo da idade gestacional, o aborto é igual à morte do bebê. Com menos de 22 semanas, o aborto, a interrupção da gestação, é igual à morte do bebê. Mas acima de 22 semanas, o aborto, como juridicamente é chamado, mas está errado, né? Ele não significa a morte do bebê. A interrupção da gestação ali, ele pode gerar uma vida. E aí que está a maldade. Porque usa-se uma técnica que não existia na época que o Código Penal foi feito, em 1940, não tinha ultrassom naquela época, chamada de assistolia fetal, que é um nome bonito para assassinato de bebê. Você faz a mãe, a gestante, né, perder horas num processo doloroso de agulha dentro da barriga para achar o bebê, acertar o bebê, injetar um veneno altamente tóxico, dolorido, que é o potássio, fazendo o bebê gemer de dor, literalmente, até morrer. E ainda você espera 1 ou 2 dias para que o óbito ficar consolidado, para só depois tirar o bebê. Eu vi um vídeo desse. Você faz isso com bebês de 30 semanas, 34, 38. Aonde que isso é digno? Tem que fazer o parto depois. Então né? há uma má interpretação do judiciário sobre o que é aborto. Nunca foi definido que aborto era assassinar de propósito um bebê. Se aquele bebê tem chance de sobreviver, ele tem que ser tirado da mãe. Depois vai para onde quiser. A gestante tem o total direito de não querer nem olhar para aquele bebê. Ninguém vai forçar isso. A mãe é que decide o que vai fazer com aquilo. Ela foi vítima, no caso do estupro. Engraçado que eles matam o bebê e passam pano pro estuprador. Você não pode investigar, você não pode fazer BO, você não pode colher depoimento, porque tudo é trauma. Você não pode mostrar o cara que fez isso. 70% dos estupros desses casos são de parentes próximos. Ou seja, o ciclo do estupro se perpetua. Porque ela volta para casa e é estuprada de novo. As pessoas falam, quando a gente fala de estupro, que é aquela coisa de filme, que você tá andando na rua, um cara te aponta uma arma, te leva para um beco, né? Isso é a minoria. A maior parte dos estupros são em casa. E você não vai atrás do estuprador. Você desarticulou todos os mecanismos que tinham para poder seguir e perseguir o estuprador. Mas o importante é o aborto. Então, por isso que eu falo que o comunista é um cara demoníaco. Porque ele quer matar. Matar. Né? Matar. Então, a gente é contra isso. Isso eu sou absolutamente contra.
Acho que o Supremo errou nessa liminar que foi dada. Não tenho esperança que a decisão do colegiado será diferente, né? Mas está errado, porque mesmo nos países onde o aborto é legalizado, onde o aborto está na Constituição, como a França, por exemplo, há limite para isso. 12 semanas em média. Em alguns países, 8 semanas. E no Brasil, você pode matar um bebê com 38 semanas. Assustador isso aí, né? Teve uma decisão judicial agora do STF que falou que era pro hospital realizar o aborto, né? Os médicos parece que não queriam fazer e eles obrigaram. Não. Na verdade, houve um boato e me impressiona muito a justiça se basear em boatos de mídia para tomar decisões. De que as direções dos hospitais estariam inibindo a prática. Aí a decisão foi nesse sentido. Mas o médico tem total direito de agir com objeção de consciência e não realizar isso. O médico tem o direito de não fazer se ele não, claro, não imagina. quiser? Aí é contra a essência da pessoa. Aí você cria você vai criar uma revolta sem controle, se você obrigar o médico a matar pessoas. O que se faz, por exemplo, quando a gestante... Aí me falaram, então quer dizer que quando for risco de vida para a mãe não vai fazer aborto? Não, não faz aborto. Porque a gente faz o parto antecipado. Quando a gestante está lá com seus 28, 30 semanas e começa a desenvolver doenças que colocam em risco a vida dela, como pré-eclâmpsia, como síndrome HELP e diversas outras doenças que é necessária a retirada imediata do bebê, ninguém vai ficar fazendo aquela mãe tendo eclâmpsia durante horas e horas e horas para tentar pulsionar a barriga dela, para injetar veneno no bebê, para deixar... Não, o bebê é retirado na hora. Parto antecipado. Então, os juristas precisam ouvir um pouco mais os médicos. Eles acham que aborto é igual a matar bebê e que pode ser feito em qualquer idade. Está errado. Uma sociedade não é digna quando permite que um bebê de 38 semanas seja morto dentro da barriga da mãe. Isso não é civilização. Falando do aborto legal e né, de abortar mesmo nesse primeiro instante, eu já vi um vídeo, né, quando eles pegam a injeção, atravessa a mãe e ela é jogada dentro do coração do feto. E o feto ele esquiva. Claro. Ele sente dor realmente. Claro. É extremamente doloroso, mesmo pro feto. Tem algum outro meio para que isso fosse feito, já que em casos já são aprovados por lei, isso vai acontecer, que não fosse tão sofrido? Porque, por exemplo, eu já ouvi falar que para animais não pode ser usado isso aí. Não pode. No animal não pode. Para ser humano pode. Se você pisar no ninho de tartaruga no Brasil, é crime inafiançável. Mas se você matar um bebê dentro da barriga da mãe, não acontece nada com você. A vida humana vale muito pouco no Brasil, infelizmente. E o próprio Estado colabora para isso, pelas leis que são criadas. E essas leis são criadas de acordo com valores presentes entre quem legisla e formula a lei. Infelizmente, a maioria do povo não é ouvida na hora que leis são criadas. Meu pai falava uma frase que nem era dele, acho, de algum político. Que se você estiver no mato caçando uma onça e aparecer um fiscal do IBAMA para te impedir, é melhor atirar no fiscal do que atirar na onça. Caralho. Porque se você atirar no fiscal, você tem 1000 chances de não acontecer nada com você. Se você atirar no animal silvestre, é pena inafiançável. Então, muita coisa está errada nesse país. A vida não é valorizada. A vida humana não é valorizada. E isso é uma coisa que eu entendia como piada na década de 80, e quando eu cresci eu vi que não era piada, meu pai tinha razão quando ele fazia essa crítica. Se você pisar num ninho de tartaruga e for pego, é prisão inafiançável. E nada contra a tartaruga. Só que a vida do ser humano tem que valer indiscutivelmente. A vida humana deveria valer mais que a vida da tartaruga, eu acho. Muito que a mais. vida da onça. Tá? Então tá tudo errado nesse aspecto. Penso que o CFM vai ter que trabalhar muito no STF e no Legislativo
para mudar esse entendimento dessa liberalidade que tem de matar bebê hoje em dia, à vontade, né? E engraçado que as mesmas pessoas que defendem o assassinato de bebês com mais de 22 semanas são contra a pena de morte para estuprador. Se alguém tem que morrer nessa cadeia de evento, tinha que ser o estuprador, não o bebê. Concordo 100%. Então, assim, são os desafios da sociedade, né? E a gente tem que fazer muita conversa, ter muita paciência, porque eu percebo, uma atitude proativa hoje em dia de alguns setores de ir contra a medicina e contra a técnica médica, de todo mundo querer apitar o que o médico pode ou não pode deixar de fazer. Isso na pandemia ficou muito, muito claro. E isso dá a essas pessoas uma sensação de poder muito grande. E elas não querem abrir mão desse poder, mesmo que elas não saibam diferenciar, sei lá, o complexo de Golgi de uma mitocôndria. Elas se sentem, a gente vê muito isso na imprensa. Infelizmente. Você falou aqui no SUS, por exemplo, a gente não encontra equipamento para fazer normalmente um tratamento oftalmológico aí. Não encontra. Né? O que adianta facilitar a formação do oftalmologista se ele não vai ter onde trabalhar no SUS? Mas no SUS, por exemplo, você consegue fazer o aborto? Consegue. Você consegue fazer uma transição de gênero, alguma coisa assim? Outro absurdo, consegue. As pautas estão totalmente invertidas. Será que eles não põem equipamento que não é para as pessoas não verem esses absurdos? É caro. Não é caro, mas o problema é dinheiro. Trazer saúde para a população é caro. Por outro lado, existe um viés também de que é necessário manter a população num certo nível para ela não começar a pensar muito por conta própria. Claro. Existe isso também, infelizmente. Essa é a maior dominação que tem, a dominação intelectual mesmo, não deixa a pessoa... Uma casta governante que domina um país não tem interesse que a população, que o povo desse país seja inteligente e bem formado. Não tem. Para continuar no poder, né? A principal libertação do povo vai à educação e saúde. Não essa falsa educação e saúde que é dada hoje em dia. A educação e saúde de verdade, da pessoa aprender a pensar por conta própria. E nesse aspecto, as redes sociais se tornaram inimigos dessas castas. Eles subestimaram durante 20 anos o poder da internet. E agora estão tentando fazer o impossível, que é cancelar a internet. Não vão conseguir. Eu rezo para isso, mas de novo, nem na China de falar? Eu tenho medo. Nem na China conseguiu. Inevitável. Você pode tornar isso muito difícil. Pode tornar desagradável, mas você não consegue. É impossível vencer a tecnologia. É impossível. Não dá para lutar contra isso, não. O que você pode ter meios de tentar ter um controle e tal. É porque eles já controlam. Mas aí você perde o discurso de que você é um defensor da liberdade, da democracia. Mas vai chegar um ponto que eles não precisam defender isso mais. Como assim? Mas, quando chegar o ponto em que, por exemplo, e a gente já está muito próximo disso, de que você não tem mais o que fazer, eles não precisam mais ser, eu defendo a liberdade. Não, eu sou o que você tem. Até a China se diz democrática. Eles precisam desse discurso, sim. Pode ser. Mas aí o discurso vai ser deles, tá? Porque, vamos entender o que acontece aqui já. Eles já fizeram isso. Antigamente você pegava informação pela televisão, e hoje a gente sabe que a televisão dava matéria do jeito que ele queria. O avião caiu. Se eles quisessem mostrar que o avião caiu, mostrava, e mostrava e ainda falava assim, o erro foi esse, o especialista falou que foi isso. Chega para um representante do governo do Irã e fala para ele que o país dele é uma teocracia, é uma ditadura religiosa, que não é democrático. O cara vai ficar horas falando para você que você tá errado. Aí depois ele ainda corta a minha cabeça. Depois ele pode cortar a sua cabeça. Sim. Não, mas no Irã é pendurar no guindaste. É no guindaste. Eu vi. Pendura. Só que o lance é o seguinte, Francisco. O que vai acontecer é que já tem um bom controle sobre as mídias, tanto é que algumas pessoas que falam contra somem dali,
outros que não somem